Gloriosas e gloriosos, sejam todos muito bem-vindos ao Botafogo Podcast. Ao meu lado, meu parceiro querido. E aí, você tá bem, amigo? Tô ótimo, melhor agora. Melhor agora, né? Melhor agora, demais. Com esse cara que veste uma camisa alvinegra e uma camisa amarela. Exatamente, merecido. E pra quem nunca viu uma entrevista dele, vai descobrir que ele tem aquele sotaque que nunca fica bravo com ninguém. Sabe qual é? Sei, claro. É um mineiro. Exato. Muito bem. Aqui com a gente hoje, querido Vitinho. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Sempre uma honra estar aqui falando com vocês. Então, muito obrigado pela recepção. E eu já começo perguntando pra você, como é que foi o início da tua carreira? Você com esse sotaque aí, de Minas Gerais, né? Mineirinho, né? Você começa no Cruzeiro, é isso? Eu começo no Cruzeiro com 7 anos. Na verdade, tudo começou com 5 anos assim na escolinha do meu bairro. E com 7 anos, as pessoas começaram a falar pro meu pai que não tinha como ficar na escolinha mais. E meu pai resolve me levar pro Cruzeiro. E eu começo com 7 anos, eu lembro do primeiro dia. Eu fui pra escolinha, eu tive que treinar de meião. Por quê? Porque era um campo sintético e o treinador não liberava eu jogar com um estilo de campo. Eu tava com estilo de campo. E eu não sabia. E eu treinei de meião. Nesse primeiro treino, assim, ele já me falou, ó, seu filho tem qualidade pra jogar na equipe do Cruzeiro já. E no primeiro treino, assim, eu já fui pra equipe do Cruzeiro. E eu, até os 13 anos, joguei futsal no Cruzeiro. Passei minha infância toda, Você assim, jogava no Cruzeiro. campo e futsal no Cruzeiro? Campo e futsal. Legal. Campo e futsal. A equipe, como falar, tinha escolinha e equipe, né? E a equipe do Cruzeiro jogava futsal, disputava campeonatos. E eu fui pra equipe já logo no primeiro dia. Até os 13, dos 13 eu fui pra Toca da Raposa, que é onde é a base do Cruzeiro. E da base eu passei ali até os 18 anos, onde foi o lugar assim que eu mudo de posição, que eu chego na seleção de base, depois que eu mudo de posição. Você era ponta e virou lateral. Virei lateral. E depois que eu virei lateral, minha vida mudou assim muito rápido, sabe? Eu comecei a ir pra seleção muito rápido, eu comecei a pular etapas. Com 15 anos já tava disputando, já tava no sub-20, com 16 anos disputei minha primeira copinha com sub-20, então eu fui bastante precoce, assim, sabe? Sim, tudo aconteceu muito rápido, depois né? que eu fui pra lateral, tudo aconteceu muito rápido, assim. E eu fico feliz, né? Quem te colocou na lateral? Alexandre Lemos, o treinador da sub-20, tá na Portuguesa hoje. É um cara que eu falo com ele até hoje, é meu analista, é o cara que eu escolhi pra ser meu analista porque é um cara que me conhece desde novinho, assim, sabe? Então ele sabe de minhas qualidades ele foi meu treinador minha primeira vez com 13 anos, isso. Então ele me conhece bastante, e ele é o cara que faz análise de campo, de jogo comigo ainda. O que faz um analista? Conta pro pessoal. Eu e ele, assim, é tipo... claro, ele passa pra mim todos os jogos, antes do jogo, assim, no dia do jogo, eu sento com ele por vídeo, eu sei contra quem que eu vou jogar, e, tipo, o Botafogo passa a formação pra gente, eu mando pra ele, e a gente estuda o jogador, mas não é só isso, é muito mais do que isso, é trabalho de evolução, eu falo pra eles, ó, eu tenho dificuldade nisso, ele vê jogos meus, ele vê onde que eu posso melhorar, onde que eu posso evoluir. E a gente senta por vídeo no meio da semana, a gente conversa, ele me passa, ele chama minha atenção, me dá dura, é um cara que sempre me deu dura, sempre... Ele fala, eu sou sincero e reto contigo, eu não vou passar a mão na sua cabeça porque eu quero o seu bem, e isso vem funcionando já ao longo dos anos, assim, né? Então, é um cara que me conhece bastante, assim, e eu sou muito grato a ele, e estamos juntos há bastante tempo já. Além do analista, você tem mais o quê? Porque hoje em dia os jogadores, né, tem um staff grande, né? Tem. Essa sua geração... Tem. 26 anos, né, Vitinho? Essa sua geração tem uma preparação física à parte, até às vezes um psicólogo, um coach, né? Cada um. Hoje eu tenho ele, analista, eu tenho um preparador físico, Vinícius Zanetti, já tá comigo há uns 6 anos já também, 6, 7 anos já. Eu comecei com ele, eu tava na Bélgica. Eu tenho uma psicóloga, eu tenho um fisioterapeuta que me acompanha assim o tempo inteiro, tá sempre ali ao meu lado, e os agentes, né? Que todo jogador, a maioria dos jogadores tem. Então é bastante... É grande, assim, porque hoje o futebol evoluiu e a gente precisa de um suporte. E hoje, se eu venho evoluindo ao longo dos anos, é por causa das pessoas que estão ao meu lado. E com certeza, a evolução é nítida quando você tem pessoas certas, pessoas boas ao seu lado, sabe? E esse teu suporte, ele não é à toa. Eu tenho os números aqui, e aí o Botafogo já fez mais de 65 jogos na temporada e você já fez mais de 58 jogos na temporada.
A gente tá falando de uma temporada que você quase fez todos os jogos do Botafogo. Eu dei uma olhada na sua carreira e esse é um traço seu, é uma característica sua, essa sua aptidão física também. Assim, você tá pronto fisicamente e mentalmente também, né, Vitinho? E depois essa parte do mental, a gente acabar com o PSG, acabar com a final de Libertadores, a gente chega nessa hora. Agora a gente fala de outra coisa. Isso é uma característica sua desde jovem, ou você percebe que... você é jovem, mas eu digo, desde que antes de você ter esse staff, ou você acha que isso te dá todo esse respaldo? Eu sempre tive... fisicamente, eu sempre fui bem, assim, sabe? Sempre consegui correr bastante, consegui estar apto para jogar todos os jogos. Mas em 2019 eu tive minha primeira lesão, assim, grave, que eu fiquei 1 ano sem jogar. Foi a única? Não, já tive lesão, mas... Não foi grave assim, sabe? Essa de 2019 eu fiquei 1 ano sem jogar. 1 ano sem entrar em campo. 1 ano mesmo, uma temporada. E ali eu percebi que eu precisava de suporte. Eu precisava de pessoas do meu lado que iam me fazer evoluir. Foi onde eu encontrei o Vinícius, o Zanetti, que é o operador físico, que é a pessoa que eu mais converso, assim... Eu converso com ele todo dia. É a pessoa que eu mais falo, assim, fora do meu suporte, assim, é ele. Acaba os treinos, ele já quer saber os treinos. Ele também é ligado junto com o Botafogo. Ele conversa com as pessoas do Botafogo. Então... Ele sabe o que eu faço no dia a dia do Botafogo. Então, essa parte física vem bastante dele, assim, sabe? A gente faz... Claro, no Brasil a gente não pode trabalhar tanto fora, parte de força, essas coisas, porque é muitos jogos, então não tem tempo. Mas quando eu tava lá fora, eu trabalhava mais tempo com ele, eu ficava mais tempo com ele. Muitas das vezes, quando ele não estava lá comigo, a gente fazia por vídeo mesmo, assim, sabe? E aqui não posso porque o número de jogos, como você falou, fiz quase 60 jogos. Então é bastante diferente, muda um pouco o trabalho. Mas aqui eu uso muito mais a fisioterapia. Agora a última data FIFA, eu como eu sou uma pessoa, eu também quero jogar todos os jogos, assim, às vezes as pessoas falam comigo no treino pra segurar, assim, sabe? Calma, porque eu sou uma pessoa que tá sempre ali, como as pessoas falam, dando a vida, assim, sabe? Sempre trabalhando, sempre correndo, sempre querendo evoluir. Eu sou um cara que acredita muito no trabalho. Então as pessoas às vezes pedem pra mim calma, assim, sabe? E nessa data FIFA eu aproveitei que eu tô com... São 60 jogos e o corpo já começa a dar sinais de cansaço, já começa a aparecer algumas dorezinhas assim. Eu preferi ficar em casa tratando junto com os fisioterapeutas, porque eu quero jogar a reta final do Campeonato Brasileiro. Eu sei da importância que isso tem pra gente. Eu sei que a gente teve um ano muito difícil. Apesar do meu ano individual ter sido um ano bom, que eu gosto, eu posso falar que é um ano positivo, mas o ano coletivo poderia ser melhor. Então a gente tem uma meta ainda, que é estar na Libertadores, e eu quero jogar todos os jogos, eu quero completar os 90 minutos de todos os jogos. Então eu me preparei para isso, dessa data FIFA, aproveitei esse tempo para chegar bem até o último jogo contra o Fortaleza. Pode falar, amor. Só pra... É uma curiosidade minha mesmo, assim. Eu acho que o melhor time de hoje no mundo, que tá mais legal de ver, é o Bayern de Munique, que é treinado pelo Kompany, que teve no Burnley, na subida com você, na temporada 22-23? 22-23, Que foi uma temporada sensacional. Queria que você falasse um pouquinho dele, porque é um treinador que cada vez mais chama atenção, né? Tem um futuro sensacional. Eu falo que, tipo, em todos os 4 clubes assim que eu passei da minha carreira, eu aprendi uma coisa, assim, sabe? Eu falo, no Cruzeiro eu tive minha infância, minha educação, o Cruzeiro faz parte disso. Na Bélgica eu aprendi a transição de menino para homem, assim, sabe? Lá do ser humano meu cresceu muito. Em Bruges? E no Bruges. E no Burnley foi o time que eu mais evoluí dentro de campo, assim, sabe? Junto com ele. Eu falo que é o melhor treinador que eu já tive. Taticamente, assim, ele conseguia entregar pra gente muito mastigado, muito fácil que a gente ia entrar dentro de campo, assim, sabe? Eu conto uma história que às vezes a gente ia entrar dentro de campo e muitos jogos a gente entrava com uma tática pra jogar e não dava certo. Mas antes disso, antes do jogo começar, ele combinava sinais com a gente. Alguns sinais era as 2 mãos assim, ele inventava. E ele fazia isso, a gente mudava tudo e a gente ganhava o jogo. Meu Deus. Então, você vê quão capacitado ele é, assim. Mas é uma pessoa também que é louco pro futebol. Ele chega no clube às 8 e vai embora às 8 da noite. Sabe? As pessoas que trabalham com ele falam que ele é muito intenso. Ele liga pra você, ele quer saber se... Ele liga pra você e fala, liga o computador aí, vê essa imagem, vê isso do treino, sabe? Não vídeo, tem hora nem lugar. Não. Muito vídeo antes do treino, vídeo depois do treino. É um cara que preocupa muito com a evolução de jogadores. Eu mesmo fiquei várias vezes treinando com ele. Depois de treinamentos, ele me pegava, Vitinho, vem. E ia lá, a gente treinava. Esse lado meu defensivo, que eu venho destacando aqui no Brasil, é por causa dele
que muitas vezes ele me pegava e fazia comigo, eu treinar, eu fechar espaço, eu duelar, eu fazer 1 para 1. Então, eu sou muito grato a ele. Eu falo com ele até hoje. Ele me ligou depois que a gente ganhou do PSG, ele me ligou, dando parabéns para mim, dando parabéns para a equipe. Ele me ligou agora na convocação para a seleção brasileira. É um cara também que sempre falou isso. Ele falou, eu sabia que você tinha potencial chegar na seleção brasileira, eu já te falei isso. Você só tinha que melhorar alguns aspectos que você sabe também o que é. E não vai pra lá achando que você é menor que ninguém. Na verdade, você é um cara do trabalhador, você é um cara que merece merece estar onde você está hoje. Você é um cara que sempre trabalhou, sempre seguiu firme, menos momentos difíceis da gente, você estava ali sendo positivo, treinando. Então, é um cara que eu torço muito. E eu falo que daqui a pouco ele vai ser se não é hoje o melhor treinador do mundo, vai ser um dos melhores do mundo, porque merece e trabalha pra isso. Você sai daqui do Brasil, você sai do Cruzeiro direto pra Bélgica, né? Isso. Você era muito mais ofensivo do que defensivo, Vitinho? Muito, muito. Porque eu era atacante, né? Eu era atacante, então eu atacava bastante. E no momento que eu cheguei na Bélgica, eu passei por um momento de dificuldade defensivamente, porque o futebol brasileiro é totalmente diferente do futebol da Bélgica. E eu evoluí bastante, eu aprendi muito como ser humano, como eu falei pra vocês. Sim. Mas o momento assim que eu evoluí mais dentro de campo foi no Burnley, foi com ele, toda a comissão dele. Então eu sou muito grato a ele, e se hoje eu consigo defender bem assim é por causa dos ensinamentos dele. E eu não falei do meu lado do Botafogo, o lado do Botafogo meu é o lado mais vitorioso da minha carreira. Então eu tenho uma gratidão, eu tenho um carinho por todos os clubes que eu passei, por onde que eu passei, eu vivi momentos diferentes. E então eu sou grato por todos os clubes, sou grato principalmente ao Botafogo por ter vivido tudo isso que eu vivi em um ano. Ter chegado na seleção brasileira, é o clube que abriu as portas para mim. Eu nunca tinha jogado no Brasil, e o Botafogo foi o time que abriu as portas para me chegar na seleção brasileira. Então é gratidão eterna pelo Botafogo, essa camisa maravilhosa, em um ano que a gente viveu aí que jamais será esquecido. E como foi a sua chegada no Botafogo? A gente já olhou mais ou menos aí a tua caminhada aí na tua carreira, que é um garoto jovem, 26 Sim. anos, mas essa aí a gente já tá encontrando aí a maturação de qualquer atleta ali no 27 e no 28, né? Então já é hoje o que se encontra no futebol, um cara completamente maduro. Sim. E você tem uma trajetória com muita intensidade. Eu queria saber como foi essa sua chegada, como foi a ligação, como você recebeu, o que você pensou, o que você sabia de Botafogo no seu entendimento, se você pensava em seleção, porque o Botafogo tem historicamente essa relação muito, né, muito íntima com a seleção brasileira, né? Conta pra gente. Eu já sabia que o Botafogo tinha interesse em mim desde quando eu saí de férias. A temporada na Europa acaba em maio, se eu não me engano. Ah, a gente já tava te namorando? Já rolava. Já tinha um flerte. Já. E eu já sabia porque eu tenho o Bruno Nossi, que é um dos scouts aqui. Ele tá comigo desde novinho também. Grande, Bruno. Ele me ajudou a subir no profissional do Cruzeiro, ele tá comigo. Ele tem um sotaque assim igual o seu, né? Ele tá comigo desde novinho, ele me conhece daqui do Botafogo. Ele e o Rodrigo Saada, fisiologista, são as duas pessoas que mais me conhecem porque estavam no Cruzeiro comigo. E ele começou a me ligar, começou a falar, mano, vem, a gente tem um projeto muito bacana assim no Botafogo e você faz parte desse projeto. E eu tava meio assim na dúvida ainda porque eu não queria voltar pro Brasil, sabe? Eu não queria, não passava na minha cabeça voltar pro Brasil. Porque tipo... na verdade, eu só consigo ver o quão evoluído o futebol brasileiro tá estando aqui agora, sabe? A gente estando longe, a gente tem um pensamento assim, o futebol brasileiro tá muito pra trás, mas hoje não, hoje a gente consegue ver que não, o Mundial foi a prova disso, entendeu? Então eu tinha essa cabeça. E a partir do momento que eu volto pra Inglaterra e eu começo a conversar com a minha esposa, eu começo a falar com meus pastores e falar, tá surgindo uma vontade assim de voltar pro Brasil. E eu começo a pensar, começo a orar, começo a falar com minha esposa, conversar sobre, até que eu fui conversar com o Burnley e eu não queria jogar de atacante na Inglaterra. Na Inglaterra eu jogava muito de atacante ainda. E o treinador falou pra mim, eu vou te usar como um atacante. Eu falei, não quero. Aí já tava surgindo essa vontade de voltar pro Brasil, de voltar pro Botafogo. Eu tinha outros clubes pra voltar pro Brasil também. E eu liguei pra minha esposa, falei, vou voltar. Minha esposa tava aqui no Brasil ainda, que ela tava esperando o visto. Falei, eu vou voltar. Você quer ir? Vamos? E ela falou, vamos. E a partir disso eu liguei pro Bruno e falei, Bruno, eu volto, mas eu volto pra ser campeão brasileiro, eu volto pra ser campeão Libertadores. E aí, como é que o time tá? Como que tá o projeto do Botafogo? Esse é o nosso projeto.
Tanto que passa o jogo do Palmeiras foi de madrugada, assim, e eu fiquei assistindo o jogo do Palmeiras pra ver se passava, porque era o meu sonho. E, tipo, se eu voltasse ao Brasil... O da Libertadores, isso, né? Palmeiras Libertadores. Sofreu. Sim, claro. Putz, Eu já tinha começado a arrumar briga, assim, meio que no Burnley, uma briga saudável, assim, porque eu queria vir e o Botafogo, e o Burnley não queria liberar, de jeito nenhum. O Alessandro e todos os coaches do Botafogo, junto com o John, foram espetaculares comigo, assim, porque eles tiveram paciência. Tá na tela com as imagens, ó. Apresentação junto com a volta do Adrielson. Isso. Eles foram espetaculares porque eles tiveram paciência comigo. Muitas vezes o Burnley falou que não ia liberar de jeito nenhum, não ia, que eu fazia parte do grupo lá, eles contavam comigo. E eu falei... Qual foi a ação do John nisso? Como é que ele... Então, o John entrou na última hora. Quem falou comigo mesmo foi o Ale, e junto com meus empresários, e o Ale passou por vários momentos assim de não dá pra esperar mais. E ele conseguia fazer que as pessoas do Botafogo me esperassem. Até que chegou um momento que eu falei, vou no treinador do Burnley, vou falar pra ele que eu quero ir, que eu tenho vontade de jogar a Seleção Brasileira, que essa é realmente minha vontade de jogar a Seleção Brasileira. E o Botafogo é um clube que pode me entregar isso, o Botafogo é um clube que tá disputando o Brasileiro, tá disputando o Libertadores, então eu quero ir. Fui no treinador, ele falou, ok, te entendo, eu te libero, agora você tem que conversar com o diretor. Aí vai eu pro telefone, peguei o telefone, liguei pro diretor, tive que conversar com ele, falar com ele, eu preciso ir, eu quero realizar meu sonho, e o Botafogo é um clube que vai me deixar realizar esse sonho. O Botafogo tá abrindo as portas pra mim. Aí até que um dia o John liga pro meu empresário e fala, Vitinho, quer mesmo vir? Aí o meu empresário fala, Vitinho já brigou com o clube pra querer ir embora. a gente tem que resolver isso. Aí o John falou, ok. Aí beleza, o John some, aí passa tipo... umas 6 horas assim, o João volta, tá resolvido. Eu não sei o que ele fez. É o bolo de cenoura. Levou o bolo de cenoura pra Inglaterra, tu imagina isso lá? Eu não sei, o John falou, tá resolvido. Aí beleza, eu pego o avião, não dá tempo nem de ir lá despedir dos companheiros meus do Burnley. Pego o avião, faço as malas rapidão e venho pro Brasil. E minha chegada no Brasil foi... Eu achei que seria mais fácil. Sério, Vitinho? Achei que seria mais fácil. Por quê? Eu conversava muito, uma das coisas que eu sofri muito foi com o clima do Brasil. E conversava muito com o meu staff sobre isso. Eu acabava os jogos, eu acabava os treinamentos. Você diz a temperatura, o clima mesmo, a condição climática. Inglaterra, Bélgica, né? E eu falava pro meu empresário, pro Vinícius, Zanetti, falava, irmão, eu não tô aguentando, eu tô sofrendo, mano. Eu começo o jogo assim, passa 30 minutos, já tô abafado, eu tô cansado, eu não tô conseguindo ser eu. Ele fala, calma. Seu corpo, você vai ter que adaptar tudo de novo. Então foi um momento, foi muito... Eu sempre falava isso pra ele. Acabava os jogos, eu falava pra ele de novo, mano. Sofri de novo. Até que eu falei, mano, eu preciso esquecer isso. Eu preciso focar no meu hoje, no que eu tô vivendo. Eu chego num time, se eu não me engano, eu e o Teles são as duas últimas peças a entrar no time titular. Então, um time que já tá montado, que já vem embalado, assim. E eu tinha o Luiz Henrique, que eu adaptava muito a ele. Porque era o cara que resolvia pra gente. Então eu tinha que adaptar pra ele, assim, sabe? E adaptar pro jogo dele, assim, sabe? Eu não tenho a liberdade que eu tinha hoje. Hoje eu sou um dos laterais que mais entra na área hoje, assim, sabe? Então eu não entrava muito por causa do Luiz, assim. E até que eu entendi isso e falei, é um período de adaptação, eu passei por isso na Bélgica, eu sei o quanto foi difícil pra mim e agora eu vou ter que adaptar de novo. Mas... graças a Deus, no final deu tudo certo. Eu fui campeão da Libertadores, eu fui campeão do Brasileiro. Mesmo não estando 100% adaptado assim, sabe? Mas eu fico feliz porque o time que a gente tinha no passado, o grupo que a gente tinha era muito bom. Eles me ajudaram bastante nessa chegada no Brasil. Eu lembro no jogo Criciúma, que é um jogo também que eu fui muito mal, no assim. Maracanã. Isso, eu fui muito mal, a torcida me vaiou. E eu chego em casa muito chateado, assim. Eu lembro que o Tietê me mandou uma mensagem, um texto. Querido. Me manda uma mensagem, um texto, fala, irmão, não liga porque as pessoas vão falar pra você, só você sabe o quão bom você é, você não tá aqui à toa. Entra dentro de campo e joga, faz o que você tem que fazer. A gente tá aqui pra te apoiar, o grupo tá fechado contigo. E nesse mesmo dia, foi o dia que eu descobri que minha mulher tava grávida. Que legal. Então eu cheguei em casa muito chateado, assim, chateado mesmo. Eu entrei pro meu quarto e fiquei muito mal, assim, não queria falar que tinha visita dentro de casa. E eu não falei com ninguém, entrei pro quarto e fiquei lá, sozinho na minha. Até que minha esposa me chama assim, vem cá. Eu falei, não quero ir. Aí, vem cá, como chamou, eu falei, eu não quero sair, não quero ver ninguém hoje. Tô chateado, tô mal. Aí ela, vem, por favor. Aí eu já levanto puta assim, né? Levanto nervoso e vou lá pra fora.
Aí ela me entrega uma caixa, eu falei, mentira. Oh, meu Deus. Aí tudo mudou assim, sabe? Aí eu falei, deixa esse futebol pra lá agora. Você digere melhor hoje qualquer crítica? Muito mais, muito melhor, muito... Nem se compara desde quando eu cheguei, porque eu nunca tinha passado por isso. É muito diferente, né? Muito a sua diferente. relação lá fora, Muito né? diferente. Na Bélgica, na Inglaterra, praticamente. Muito diferente. E eu entendo o torcedor do Botafogo, o torcedor brasileiro, que realmente eles são muito mais fanáticos do que as pessoas lá fora. O que a gente sente aqui dentro de campo é totalmente diferente do que a gente sente lá fora. E hoje eu consigo entender mais eles, assim, sabe? Quando eu cheguei eu não entendi. Era a primeira vez que eu jogava no Brasil. Primeira vez que quando eu saí do Brasil eu joguei um jogo e fui embora. Sim. Então eu não sabia nada disso. Era tudo novo pra mim, assim, sabe? Mas hoje não. Hoje eu consigo digerir muito melhor. Hoje, às vezes, vejo muitas pessoas me xingando aí. Eu falo, mano, tudo bem, tá de boa. E, cara, eu termino um ano fazendo um jogo da final que eu fiz, sendo os melhores em campo. E foi um ano espetacular pra mim. Aí eu vou de férias e quando eu volto pro Botafogo, em janeiro agora, de férias, eu falo, mano, esse tem que ser meu ano. Eu tracei metas quando eu vim pro Botafogo, que era ser campeão brasileiro, ser campeão da Libertadores e chegar na seleção brasileira. E só falta a seleção brasileira. E eu vim com essa cabeça em janeiro, eu preciso chegar na seleção brasileira, eu preciso ir bem. E graças ao Botafogo, graças a todo o grupo, graças a todos os staff, eles me ajudaram a chegar na seleção brasileira e realizar todas as metas que eu tracei pelo Botafogo, assim, sabe? Então, sou muito grato a tudo isso que eu vivi nesse ano. Você citou o Tietê e ano passado você chega... Muita gente não lembra, porque parece que o Vitinho tá com a gente aqui há uns 10 anos, 10 né? Anos, pra mim. Mas você chega em agosto ali, né? Você já chega no jogo contra o Corinthians, a gente vence, logo depois tem um jogo contra o São Paulo, super decisivo de Libertadores, e já engrena uma reta de ano em que era tudo decisivo, né? Que tipo de grupo você encontra aqui? Porque, assim, a gente tem uma intimidade muito grande com vários atletas, assim, de amizade, e a gente sabe, assim, que nos últimos anos foi um dos grupos mais amigos, né? Tinha uma coisa muito familiar ali entre vocês. Que tipo de grupo que você encontra e quais foram os jogadores que eram seus grandes amigos, né? Você citou aí o Tietê, mas, assim... E, às vezes, aqueles caras que nem eram tão seus amigos, mas tinham uma liderança, assim... Que tinha um acolhimento grande. Sem dúvida, é o melhor grupo que eu já trabalhei no futebol. Como eu te falei, é um grupo muito acolhedor, assim, sabe? Um exemplo que eu dei do Tietê, eu joguei mal e o Tietê me mandou uma mensagem pra mim falando tudo aquilo que eu tinha escutado mesmo, sabe? Ele me ajudou bastante. E o Tietê é um cara do bem, assim, sabe? Apesar que às vezes ele dá as loucuras dele, mas não é ele é do bem. Não adianta ele ficar pagando de doido aí, não, ele é do bem. E o grupo todo, assim, sabe? Eu lembro, muitas das vezes a gente fazia churrasco, acabava o treino, a gente fazia churrasco junto. Eu tenho um vídeo no meu telefone do Arthur Jorge soltando pipa. Cara. Eu tenho vídeo no meu telefone e eu nunca tinha visto isso, sabe? E muitas vezes não era churrasco da gente, vamos encontrar pra fazer isso. Não, acabava o treino, todo mundo tirava a camisa, tirava o meião, ficava todo mundo descalço, soltando pipa, conversando. Como se fossem amigos, assim, de infância mesmo, sabe? Então, esse era o grupo nosso. Porque a gente tava dentro de campo, a gente tava unido do mesmo jeito que a gente tava fora de campo. E isso era muito bom e, com certeza, isso fez o Botafogo ser campeão. Isso fez a gente ter todo... Posso falar? Todo o sucesso que a gente teve ano passado. Então, acho que esse grupo tá gravado na história, a gente fala no grupo até hoje, a gente tem um grupo de 2024 e falam até hoje. Isso não é normal de acontecer, pelo menos no meu telefone eu tenho grupo de outros clubes e ninguém fala até hoje. E no Botafogo não, o grupo do ano passado se fala ainda, sabe? Então, foi um grupo único, que jamais será esquecido por aqueles que estavam ali no meio. Acho que não só eles estavam, mas o torcedor, toda pessoa botafoguense não jamais vai esquecer esse grupo, então... Me sinto grato, assim, por ter vivido isso. A gente tem, sabe o quê? O vídeo do seu empresário falando da sua chegada ao Botafogo. Falei. Teve uma história interessante com o Vitinho logo na chegada dele, né? Nós fomos no aeroporto, no Rio de Janeiro, no Galeão. E aí saímos ali, né? Uma muvuca inicial. E quando nós saímos, estamos ali com as malas, né? Algumas baita malas, né? Esperando o transporte do Botafogo. E aí, de repente, do nada, para um Uber, um táxi, não me lembro bem, no meio da pista, parando todo o trânsito do aeroporto. Aí eu vi aquele trânsito ali, Vitinho, deixa eu tirar uma foto com você, Vitinho.
Aí eu pensei em reclamar, eu falei assim, não vou reclamar porque senão vai piorar a situação, né? E logo na semana seguinte, não, na verdade não foi na semana seguinte, foi no dia seguinte, teve o jogo do Botafogo, né, que o Vitinho não estreou, mas nós fomos assistir. Aí nós estamos no transporte, né, eu tô com a Maria, a esposa dele, no carro, e a gente chegando, acho que foi um jogo de Libertadores, foi um jogo importante. Mas aquela torcida na rua, bom, 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 bom. E a Maria olhava assim, porque eles saíram do Brasil, né, cedo, né? Falou assim, nossa senhora, que loucura é essa? Eu pensei comigo, eu falei, pois é, já começou no aeroporto. Você lembra que jogo era esse? O primeiro Agosto? jogo que eu vim foi Fortaleza. Gol do Igor Jesus. 2-0. E esse jogo a gente Isso. brigava a liderança com o Fortaleza. Com Fortaleza. Era? Era. Foi Então. isso. A gente Foi o brigou a primeiro liderança ali com o Flamengo na 16ª, depois a gente brigou com o Palmeiras, Palmeiras 1 a 0 o gol do Tiquinho aqui, e depois a gente briga com o Fortaleza. Isso. Gol, inclusive o segundo gol, o gol do Igor, um lançamento do Marlon, o Tiquinho Sim. dá um passe de calcanhar. Isso. E o Igor faz o gol. Os 41. Foi um 7. jogo bem importante pro Botafogo. Isso. Ele falou que a Maria sentiu, aliás, um grande beijo pra Maria. Você tá com um toquinho de gente em casa, né? Tô com um pequenininho lá. Você falou que no jogo do Criciúma no ano passado, Foi. você descobriu que ia ser papai e já nasceu o seu filho. Como é o nome dele? Mateu. Mateu. E ele, eu vi ela põe, eu sigo Maria lá, né? Que eu sou fofoqueira, adoro seguir as Demais, eu meninas. também. E ele é um toquinho de gente. Com o que ele trouxe pra você? Eu tenho 2 filhas, Vitinho. Eu costumo dizer que o filho traz uma sorte danada. Que tem uma coisa que só o filho entrega pra gente. O nome dela é sorte. Eu posso falar que, tipo, O que veio depois com que ele nasceu, eu tenho um amigo meu que eu chamo ele de Baiano, mas o nome dele é o Arley. Foi onde eu comecei a me destacar assim no Botafogo. Esse ano, foi quando eu fiz o gol ali do Carabobo, naquela época ali, sabe? E foi logo quando ele nasceu. Aí o parceiro meu mandou mensagem, mano, esse filho seu te trouxe uma força, meu irmão. Eu falei, irmão, você não sabe. Eu sempre fui tipo sonho de ser pai, assim, sabe? Eu já tava falando que a Maria tinha um tempo. Ela que me segurava. Ela ficava falando e eu respeitava ela também. Mas a partir do momento que a gente casou, eu falei, agora não tem como mais. A gente casou, ela já tinha terminado a faculdade. Vocês casaram antes de você ir pra... A gente casou em maio do ano passado. Do ano passado. Isso. Antes de chegar aqui no Botafogo, um pouquinho, Isso, né? um pouquinho antes. Aí a gente casou e ela tinha terminado a faculdade, então ela já ia morar comigo na Inglaterra, né? Mas eu vim pra cá. E quando a gente chegou, eu falei, agora não tem jeito, eu quero ser pai, tem que ser pai, não tem jeito. Mesmo assim, ela tava meio assim ainda. Mas veio e ele mudou tudo dentro de casa, ele mudou tudo no nosso relacionamento. Eu acho que é um sentimento único, um sentimento que só quem é pai sabe. Hoje eu acabo o jogo, mesmo quando a gente não ganha o jogo e eu fico nervoso, eu chego dentro de casa, eu olho pra ele, esqueço o futebol, assim, sabe? Porque eu sou muito intenso com o futebol. Eu sou uma pessoa que pensa muito no futebol. Isso às vezes faz mal, né? Você ser tão... Eu penso muito no futebol, eu penso muito nas coisas. Eu vejo um problema, eu quero resolver. Se eu jogo mal, eu quero ver o meu jogo, por que eu joguei mal. Eu sou muito intenso, assim, sabe? A Maria até reclama um pouco. Calma. Outro dia ela falou pra mim que eu tenho que arrumar um hobby pra mim. Ela falou, você precisa arrumar um hobby. Pô, um filme, Você não um joga hobby. o videogame? Não Você não jogo. joga, Vitinho? Não É jogo, sério? não jogo. Porque às vezes eles têm essa É. fuga, né, tem do bastante gente que videogame, joga. né? Música. Na Inglaterra... Não. Não? Não. Nem na Inglaterra rolou? Então, olha, eu tô preocupada com a Maria, hein? Nossa, ela fala, você é muito Imagina, intenso. Sério? o homem Sou muito deve... intenso. Série, filme? Sou muito intenso. Nada? É. Só futebol. Só futebol. Meu Deus, você tem que arrumar futebol. mesmo um hobby. Tem, tô com a Maria. Agora não, porque agora ele tá um pequeno, né? Agora eu fico... É, É agora o verdade. Agora É eu chego verdade. do treino assim, chego em casa por volta de 1h30, 2h, e eu fico com ele a tarde inteira, Que assim, legal. sabe? É Fico gostoso, com né? ele, eu fico com ele, vou pra piscina com ele, saio com ele. Eu fico o tempo todo com ele, assim, sabe? Hoje de manhã mesmo. Passei a manhã toda com ele, eu acordei e fiquei com ele o tempo inteiro. Então eu consigo esquecer um pouco o futebol. Mas quando não tinha ele, eu era muito, assim, muito intenso, assim, sabe? Então ele me trouxe uma paz que eu precisava, assim, sabe? Pra mim ficar mais um pouco, como posso falar... Um pouco mais tranquilo, assim, sabe? Esquecer O um pouco equilíbrio da o vida, lado, né, o Vitinho? lado profissional e saber que eu sou marido, que eu sou pai, que eu sou filho, que eu sou irmão, que por causa do futebol, ainda mais aqui no Brasil, que é jogo atrás de jogo, quarta-feira eu jogo, domingo eu jogo, sábado eu jogo. Então isso acaba, tipo, a rotina minha é muito isso, sabe? Então ele me trouxe uma coisa que eu tava precisando e hoje eu consigo fugir, assim, um pouco do futebol por causa dele, sabe? Falar em irmão, vamos ver se nossa... Tá. Cadê? Eles são muito rápidos. Fala, mano. Fiquei pensando aqui várias histórias aqui que eu podia falar.
Mas que mais inusitado que veio assim na cabeça foi aquela que a gente tava na festa do Gabriel Lourim, lá no Tupi. E a gente deu uma briga lá. O pai dele foi e mostrou o revólver pra gente. A gente saiu correndo pra rua de baixo. Subimos todo mundo na árvore. Depois chegou meu pai. Ficou doido lá, chamou um tanto de polícia. Conta dela aí. Nossa, essa história aí foi loucura. Tu Juiz de Fora, é esse? BH. A gente era novinho aí, mano. Novinho. Aí rolou briga de menino pequeno, só. Mas eu não tava no meio, não. Mas eu tava perto, né? Aí um pai do menino acho que tava bêbado, assim. Que isso, gente? Que loucura. Tirou um revólver pra gente. Tem que ver nós correndo, eu e ele. Eu ia correndo. Ele correndo, um maluco. Só que aí meu pai, ele é policial aposentado, né? Na época ele não era policial ainda. Quer dizer, ele é, né? Mas hoje é aposentado. Aí ele, logo na hora, assim... meu pai chega, viu a gente assustado, você é louco, correu muito. Ele chega assustado, era no domingo. Aí, o que foi? Eu falei, eu era o mais velho, assim, eu acho, dos meninos. Aí eu falei, o pai de menina perguntou uma arma pra gente, pra quê? Deu problema. Meu Deus. Aí mexeu com o tesouro, né? Chamou um tanto de viaturas, deu um problema. Mas, eu e ele bebeu muito, a gente tem muita história. Ele é mais novo que você? Novo, porque... Só tem vocês dois? Só. Porque minha mãe tinha que trabalhar e ela saía de casa 2 da tarde. E chegava só às meia-noite em casa, sabe? Caramba. E meu pai e a mãe separados. E... Então eu tinha que cuidar dele, eu cuidava dele, assim, sabe? Então, tudo que eu vivi, assim, eu falo que Deus foi me preparando, assim, sabe? Ao longo dos anos, pra me ter saído da Bélgica. Muitas coisas que eu passei na Bélgica, eu consegui sobreviver porque eu vivi sozinho com meu irmão, O que sabe? você passou na Bélgica? Nossa senhora. Bom, isso que eu ia perguntar. Eu gosto de perguntar, eu tô Os aqui primeiros pra 2 isso. anos meus, assim, eu falo que foram os anos mais difíceis, assim, na minha vida. Sério, Vitinho? Mas o Mais que difícil, foi que porque aconteceu? Eu saio do Brasil e tudo novo pra mim, assim. Eu nunca tinha saído de perto dos meus pais. Por mais que eu morava na Toca já, mas meus pais estavam ali sempre perto de mim. Então eu não sabia falar nada, não sabia falar português. Infelizmente o clube não conseguia me dar um suporte. Eu não tinha ninguém, só tinha eu, assim, sabe, na Bélgica. E eu peguei treinadores Não que... tinha tradutor? Nada, só outro eu. brasileiro? Não, só eu. Caramba. Não tinha brasileiro, tinha nada. Só eu. E eu peguei treinadores, assim, que... Eu tive que perdoar eles ao longo dos anos, porque eles fizeram muito mal, assim, pra mim, sabe? Que loucura. E isso me fez, mentalmente, assim, eu falo que eu não entendo depressão, porque foi Deus, assim, na minha vida mesmo. Não foi outra pessoa. As pessoas, eu lembro que tinha jogo que acabava assim, a gente perdia de 4-0, o treinador chamava o grupo inteiro. E, tipo, me gritava comigo, xingava na frente do clube e falava que o jogo tinha acabado, a gente perdido o jogo por causa de mim, sabe? E eu não tinha nada a ver com isso, não tinha nada a ver. E... os próprios jogadores chegavam em mim depois da reunião, me abraçavam. Eu era novinho, pô, tinha 18 anos, não sabia de nada, não conseguia me defender, assim, sabe? E eu fui levando isso comigo, assim, sabe? E você sozinho lá? Eu sozinho. Não tinha Maria? Sozinho. Que Não, Maria tinha ninguém. foi? E o frio também, Frio, psicopata, né? língua, sozinho, não tinha ninguém. Então eu passei o perrengue, assim, eu falo Você que o deserto era da minha esse vida. cara de fé ou isso se fortaleceu lá? Não, Dá se pra fortaleceu. ver que você é muito de fé. Você é Se um cara com muita fortaleceu, então aí passou 2 anos depois de tanto sofrimento, assim, depois da pandemia, eu volto pra lá e eu falo que foi um dos meus melhores amigos, assim, no futebol, assim, sabe? Chega o goleiro, que tem uma história incrível também, com a chegada dele na Bélgica, ele chega como pedreiro e vai fazer um teste no nosso time e passa. Isso é loucura. E eu falo que foi Deus que colocou ele na minha vida. E ele começa a conversar comigo, ele já era mais velho, ele era do Atlético Paranaense aqui no Brasil, o Anderson é o nome dele. E ele começa a conversar comigo, ele começa a falar comigo, me levar pra casa dele, ele e a esposa dele começam a me abraçar, assim, sabe? E a gente concentrava junto, ele começou a falar de Deus comigo, começou a falar da Bíblia. Então ali começa... Eu sempre fui na igreja, assim, minha família sempre foi, eu tenho avós, pastores, eu sempre fui, mas só que eu não seguia, assim, sabe? E ali ele começa a falar comigo de Deus na igreja, no quarto de concentração, até que eu vou pra Inglaterra, a primeira coisa que eu procuro é uma igreja, Maná Church que chama. E era o primeiro dia de culto dessa igreja. E ali a igreja, quando a gente chegou na Inglaterra, abraçou eu e a Maria, assim, sabe? E ali a gente teve um encontro com Deus, assim, real, e nossa vida mudou a partir desse momento. Sentiu acolhido ali, né, no momento. Nossa vida mudou, a gente começou a viver realmente a igreja, a gente estava na igreja praticamente todos os dias da nossa vida, na Inglaterra. Então, um pouco da nossa fé vem disso, assim, sabe? Uhum. Mas na Bélgica foi o período meu que como eu te falei, que eu passo de menino pra homem, assim, sabe?
que eu falo eu preciso largar minha família, eu preciso largar meus pais, eu preciso largar meus amigos e viver isso aqui, mesmo que eu não goste, mesmo que eu não quero estar aqui, mas só que eu tenho. E eu consegui passar por isso. Foi 2 anos assim, mas eu joguei foi 2 anos que eu fiquei muito mal, e os outros 2 anos que eu fiquei 4, os outros 2 anos eu fui eleito o melhor lateral da Bélgica. Até eu até eu ter ido pra Inglaterra, assim, sabe? Sim. E o Kompany me vê eu jogando contra ele na Bélgica, assim, sabe? Foi ele que te leva pra levou. Inglaterra. Foi ele que me levou, ele que me liga, ele não foi... Chique ele, né? Não foi empresário, não foi nada, sabe? Foi ele. E, tipo, eu lembro que ele já tava me querendo no time da Bélgica. E eu tava de férias no Brasil. Ele sai do time, ele é mandado embora. Não sei se ele é mandado embora, se ele sai, não sei. E eu fico chateado. Porque eu queria realmente sair já aqui pra outras áreas, assim, sabe? E eu fico chateado. Eu falei, não, acabou minha chance. Eu fico muito chateado, assim. Eu começo a pensar nisso. E beleza, passa uns 15 dias, ele me liga. E fala, eu quero te trazer pra Inglaterra, você tá afim? Eu falei, tô. Eu tô, vambora. Aí ele fala, só tem uma coisa que você precisa mudar. Eu falo, o quê? Eu já tô sabendo que quando você não joga, você fica puto. Ele falou pra mim. Pô, mas Ele fica puto. vou fingir então. Ele falou pra mim. E você mudou, Vitinho? Não. Não. Eu melhorei, mas Eu não ia mudei. perguntar sobre isso, eu falei, deixa quieto. né? Tem um outro amigo seu querendo falar sobre exatamente essa sua adaptação na Europa. Ele. Cadê imaginar que eu vou falar, né, pai? Pra quem não me conhece, acompanha o Vitor desde a primeira transferência dele para a Europa. Lá foram tempos difíceis, né? Idioma, alimentação, clima. E um dia aconteceu uma situação inusitada com a gente lá na Bélgica. Fui cozinhar um feijão, para a expressão estourou. Deixou uma cor todo assustado, me perguntando o que foi. A voz também não saía. E essa história nos rendeu boas risadas. E graças a Deus, a fase de perrengue passou, irmão. Tamo junto, Jesus continua te abençoando. Sabe que eu tô por você e tamo junto, pai. Esse cara aí, tá engraçado demais. Essa história do feijão aí. Ele é seu melhor amigo? Eu posso falar assim que... Foi o cara que me acompanhou, assim, ele que foi comigo, ele passou os perrengues. Nessas coisas aí de treinador falar mal comigo, assim... Teve dia que ele queria sair de casa e ir lá pegar o treinador de porrada. Certo. Ele queria. Eu falei, mano, vai dar problema, calma. Eu vou lá pegar ele, calma. Tá precisando dos É amigos o assim. amigo da voadora, né? presa Tem que aqui, ter isso. esse. Ele falava, eu vou lá pegar esse cara, esse aqui, eu vou lá. Eu falei, não, calma. Aí, e essa história do feijão aí, a gente ri até hoje. Eu tava dormindo na sala, assim, e ele cozinhando feijão lá. Do nada, pau! Panela de pressão. Panela de pressão, estourou o feijão pra todo lado. Aí eu chego, quem foi, mano? Quem que foi? Assustado, quem que foi ele? Aí ele, não conseguia falar, pô. Ele não conseguia falar. Bom demais. Ele apontava, o que foi? Fala, mano. Aí quando ele acalmou, ele falou, panela de pressão, mano, a gente deu risada demais. Ai, que A gente ri susto. até hoje. Ô, Vitinho, fala comigo. Qual foi a sua primeira impressão que você disse que foi esse jogo do Fortaleza que você viu pela primeira vez a torcida do Botafogo? E eu também, eu sei que é difícil, mas que você falasse qual o jogo mais importante que você... Vamos botar por ano? Você tá em 24 e 25 com a gente, você chegou em agosto, qual foi o jogo do ano passado? E qual é? Deve ser o mesmo que o meu da minha Por vida. isso que eu com proíbo. certeza. Por isso que eu proíbo o final. Deve ser o jogo com da certeza. minha vida também, da sua também, né? E da nossa. certeza, Mas com certeza. fala comigo, o que você achou primeiro? Qual a primeira impressão da torcida do Botafogo? Eu assustei do mesmo jeito que a Maria assustou, assim, sabe? Eu acho que o jogo que eu mais fiquei impressionado foi, se eu não me engano, foi do São Paulo. Primeiro jogo aqui. Primeiro jogo aqui, que eu vejo eles, e eles começam a bater no ônibus, e aquele negócio, fumaça vermelha. Eu falei, que fogo. Eu lembro que eu- Incendeia, é por isso que eu falo, E entendeu? eu lembro que eu pego o telefone e gravo pra Maria assim. A Maria, pelo amor de Deus, cuidado. Eu falei, isso não vai, calma, tá tudo acontecendo. Então acho que a primeira vez que eu vejo a torcida do Botafogo ali foi ali, e eu falo, nossa, realmente são apaixonantes assim pelo clube. E realmente, quando a gente joga entre a gente em campo, eles estão ali com a gente, o jogo é diferente. Jogar em casa é diferente. Não tem lugar melhor do que jogar aqui no Newton Santos com eles. Com certeza, nosso 12º jogador ali. Então, a gratidão é enorme, porque o que eles fizeram com a gente até hoje, assim, sabe? Mesmo momento difícil que eles fazem aí. E o jogo mais importante, com certeza, 30 de novembro. Não tenho o que falar, eu acho que é o jogo mais importante para todos os botafoguenses. Mas eu falo que ainda tem um jogo, não é mais importante, mas um jogo importante que é o jogo contra o Palmeiras. Então, acho que você podia falar dessa semana, porque tem a o jogo visita contra dos o Palmeiras. Do familiares. Brasileirão, né? Eu lembro que na semana as pessoas começam a falar, o Botafogo Sim. mentalmente
se perdeu, acabou, já era. Porque a Só gente que veio de um jogo do Galo a gente empatou os jogos. Não, e eu a acho. empata gente contra o empata aqui Vitória. contra o Vitória. A gente Aquele empata gol os que o jogos. Tiquinho chuta, bate no cara e entra. A gente empatou e começa a falar. E a nunca- saída daqui na segunda-feira É. com a torcida esperando vocês, né? Isso. Que foi muito bonito E era também. eu talvez seja, posso estar falhando. Era a 35ª rodada e mais uma vez a gente perdendo a liderança Isso. naquele momento, que aqui o Palmeiras empatou em pontos, mas É, eu eles acho tinham que foi um isso saldo, mesmo. Tinha um uma, saldo melhor. uma vitória a mais, não me Isso, lembro. Então, aquela semana as pessoas começam a falar que a gente se perdeu, que o grupo tinha perdido mentalmente, que já era. Só que mano, lá dentro tava tudo tranquilo. Ninguém falava nada de negativo. Todo mundo positivo, continuou o mesmo ambiente. Ninguém falava nada. Eu, pelo menos, não escutei nada, assim, sabe? Então tava normal. E a gente vai jogar contra o Palmeiras. A gente primeiro tem encontro com a torcida aqui. Mais uma vez, o que a torcida faz junto com a gente, assim, é maravilhoso. E quando a gente vai jogar contra o Palmeiras e a gente ganha de 3-1, eu acho que ali, ninguém ganha da gente mais. Ninguém. Foi um jogo ali que a gente fecha na roda, o Marlon começa a falar. Quando a gente fecha assim, tem o nosso grito que a gente faz ali antes do jogo e você vê que o grito foi diferente assim, sabe? Sim. A gente vai pro jogo muito confiante, sabendo que todo mundo tinha que fazer. E claro, a gente esperava ganhar o jogo, mas não fazer 3-1 no Palmeiras dentro do Allianz. E a partir do momento que a gente ganha aquele jogo, a gente vai pra final da Libertadores, a gente já sabia que, tipo, a gente tava muito confiante. Muito confiante mesmo, muito confiante. Eu lembro que o Basto falou comigo um dia antes da final e falou: irmão, você chegou agora, tem poucos meses, mas eu nunca vi o grupo tão tranquilo assim, sabe? Uhum. Antes da final da Libertadores, a importância desse jogo, a gente tava lanchando assim, tava todo mundo rindo, sorrindo, de boa. Teve a tranquilão. visita da família também, né? Teve a visita da família 2 dias antes, assim, sabe? E tava muito tranquilo, não tava um clima pesado, não tava um clima de depressão, assim, sabe? Parece que todo mundo tava confiante. Eu lembro um momento também que eu tava conversando, eu, Teles, Igor... Não vou lembrar aqui mais. Mas eu lembro desses 3 porque o Teles fala... O Teles faz psicólogo também, né? Se eu não me engano, é coach, psicólogo, Ele não sei, é o ele próprio faz. psicólogo, eu acho, Ele né? faz. Ele tem uma coisa meio, né? Ele faz e ele fala assim, tô pronto pro jogo. E ele fala, eu tô sentindo um friozinho na barriga, mas eu tô pronto pro jogo. E quando o Teles fala isso, o cara que viveu, tudo que viveu, jogou um dos maiores times do mundo, e ele fala isso, eu acho que tira um peso daquelas pessoas que estão na rodinha ali, sabe? Sim. Então a gente ouviu isso do Teles, e a gente vê... A gente sabia do grupo que a gente tinha, a gente vai pra final, e quando acontece o lance do Gregory, eu juro, eu não me assustei nem nada, eu falo pro Gregory, irmão, a gente vai ganhar por ti, meu irmão, eu falo pra ele. Você aparece falando ali, né? Eu falo pra ele, a gente vai ganhar por ti, meu irmão, a gente vai ganhar o jogo. Aí o Marlon fecha, e o Marlon fala, sempre foi difícil o Botafogo, e mais uma vez, vai ser difícil, e eu falo pro Luiz Henrique, meu irmão, você vai ter que me ajudar um pouco agora, e o Luiz Henrique faz tudo que fez no jogo, E você também, né? mas eu falo porque, tipo, o Luiz Henrique, ele não só fez o gol, ele não só participou na frente, mas ele defendeu, assim, sabe? Ele me ajudou bastante. Eu fiz um bom jogo, eu fui um dos melhores em campo, eu aceito isso, assim, sabe? Mas o que o Neguinho fez ali pra me ajudar também, tem que dar parabéns pra ele, eu já falei isso pra ele. Então, é o jogo mais importante. Eu lembro que quando o Gregory expulso, a torcida do Atlético tava tudo calada, assim, e o Gregory expulso, eles começam a cantar. É. Sim, foi exato. Cantar, como, ganhamos o jogo. Só que eles estavam enganados. Bem enganados. Duplamente no seu coração, Só que eles, né? duplamente, só que eles estavam enganados. Duplamente. Vale falar também... desculpa, Fê. Pode falar. Queria que você falasse também do segundo tempo contra o Peñarol, porque assim... É o maior segundo tempo que eu já presenciei aqui nesse estádio e que vi na história do Botafogo. Queria falar... O que vocês sentiram ali? Porque não é normal, né? Porque afinal, com 1 a menos, às vezes faz a gente esquecer um pouquinho. Mas 5-0 no segundo tempo, é surreal. Eu acho que é um jogo de Libertadores. Tudo pode acontecer. E o jogo, o primeiro tempo ali foi muito difícil. Vontade, eles querendo muito. E a partir do momento que eles tomam o primeiro gol ali, acho que mentalmente o time deles, ai. Sabe? Sentiu. E a gente aproveitou disso. O quarteto que a gente tinha ali na frente era muito forte. Então, não podia dar bobeira, não podia. Eles não podiam ter chance de fazer igual que eles iam fazer, entendeu? Então, acho que foi isso que aconteceu. O primeiro tempo muito truncado, muito difícil de jogar. E a partir do momento que a gente faz o primeiro ali, as coisas abrem. Entendeu? E aí a gente aproveita desse momento, porque o jogo do Peñarol eu acho que foi o jogo mais difícil, assim, lá. Eu falo em termos de mental, assim, sabe? Sim. Fizeram uma grande festa, a torcida deles. Né, também, né?
dentro de campo. Eu falo dentro de campo, as festas que eles fizeram, o apoio que eles deram pro Penharol. A gente com medo de ter um suspenso na final também. O que eles fizeram com a gente indo pro estádio, tacaram pedra na gente. Eu lembro eu tenho um vídeo do Basta no telefone. Eles começam a tacar pedra no ônibus, aí todo mundo vai pro chão, ó, Basta. Cadê a polícia? Pô, isso é maravilhoso. Pode mostrar, não? Depois pra produção? Tá. Então depois mandar pra produção, a gente vai botar. Ai, meu Deus Imagina sozinho, né? Mas ele abaixou também? Não. Ele abaixou, todo mundo abaixou. No vídeo todo mundo no chão, assim. Todo mundo abaixou. Gente. Cadê a polícia? E tipo, depois vai pro jogo, aí o clima do jogo, a torcida deles gritando alto, a gente não conseguia conversar dentro do jogo. A pressão que a gente tava tomando ali, né? Se eu não me engano, o grupo também, o time tava mesclado, né? Porque tinha muito jogador. O jogo foi difícil. Tinham 5 pendurados, né? Então, o jogo foi difícil. Então, o 5-0 aqui ajudou a gente bastante, assim, sabe? Então, e com certeza, é um jogo que deu confiança pra gente. Apesar de, no brasileiro, a gente ter empatado, ter feito um jogo estranho com o Atlético Mineiro, mas com certeza foi um jogo que deu segurança pra gente pra jogar lá no Penharol. E me fala, por favor, agora vamos encaminhar já pro final, mas eu quero falar de seleção brasileira com você, sim, que eu não falei ainda. Você é o único do mundo, do planeta Terra, desse mundão, que trabalhou com o Ancelotinho como treinador e com o Ancelotão, né? Com o pai e o filho. Queria que você me falasse da sua experiência na seleção, da sua expectativa na seleção. Eu estar na seleção brasileira, como eu falei, foi uma das metas que eu tratei, que eu coloquei como para voltar pro Brasil, e eu consegui cumprir isso. Claro que não é só chegar lá, como é que você põe continuidade. Essa meta? No papel, é na cabeça, é com a Maria? Não, eu escrevi dessa vez, eu escrevi assim. Eu coloquei na tela do meu telefone também, não tá agora, mas eu coloquei. Os 2 títulos e a seleção brasileira eu coloquei como estela. Eu lembro um dia que o Tiquinho pegou no meu telefone e, você tem isso aqui como meta? Falei, tenho. E beleza. Era o quê? Uma foto? Eu coloquei tudo preto e escrevi mesmo e coloquei de tela. Legal. E era uma meta minha, e a partir do momento que eu chego lá, eu falo, dever cumprido, mas só que tem uma continuidade. Eu não quero só chegar, eu quero participar disso, eu quero estar lá. E poder estar lá na seleção brasileira, a maior seleção do mundo, com os maiores jogadores do mundo, é único, assim, sabe? Acho que eu tive 2 jogos bastante distintos, assim. O primeiro jogo meu da Bolívia, com altitude, foi muito difícil, não só para mim, mas para todos os jogadores ali que estavam, todo o staff ali. Foi um jogo, eu falo que acabou o jogo assim, eu falo, mano, eu corri, eu sentia meu coração batendo, assim, sabe? Comecei a achar até que é perigoso, assim, sabe? Não é igual o LDU, não foi igual, é totalmente diferente, foi muito mais. E na última colocação contra a Coreia, que eu acho que eu fiz um jogo muito seguro, eu fiz aquilo que eles pediram, eu fiz um bom jogo, ganhamos um jogo, foi um dos melhores jogos da seleção brasileira com a era Ancelotti. Então, é uma experiência incrível, que eu não quero só ir uma vez, não, eu quero ter continuidade na seleção brasileira, eu trago isso comigo, é uma meta minha. Para isso eu sei que eu tenho que fazer um bom trabalho no Botafogo. E poder trabalhar com o filho e com o pai é único, eu sou o único. Então eu falo que os dois têm semelhanças muito iguais, assim. São muito semelhantes, assim, sabe? Muito tranquilos. Mesmo, até o jeito do trato, Vitinho. São pessoas que se preocupam com o dia a dia, com o lado do ser humano. Os treinos são bastante parecidos com o treino daqui, com o treino de lá. São bastante. Acho que o filho é um pouco mais ativo, assim, um pouco fala mais. O Ancelotti pai é um pouco mais na dele, assim, mas fala. Quando precisa falar, ele fala. Mas o lado pessoal, pra eles, assim, é muito importante, dá pra perceber isso, assim, o dia a dia, sabe? Então, sou bastante semelhante, e trabalhar com os dois tá sendo muito gratificante pra mim, e eu estou aprendendo bastante. Estou aprendendo mais ainda a evolução de como defender, por ele ser italiano, assim, sabe? Tem coisas que eu trabalhei com o Company, mas que ele não fazia isso, sabe? Ele não fazia o que o Ancelotti pede. E hoje com o Ancelotti já muda um pouco o lado defensivo, que também para mim é um lado de evolução, um lado que eu aprendo, que eu nunca tinha trabalhado. Então, eu sou um cara que tá sempre querendo evoluir, tá sempre querendo trabalhar. Como eu te disse, as pessoas têm que falar para me acalmar, assim, sabe? Essa semana mesmo eu pedi pra treinar um pouco depois, o Ancelotti, não, vai. Você jogou quantos jogos esse ano? Já calma. Chega. Ele falou pra mim. Eu falei, tá bom. E a sua reação quando foi convocado? Queria saber também como é que eu tava aqui no Newton
E eu tava lanchando. Tava eu, Alan, Cuiabano, Marlon, arte bastante. E eu recebo um link, eu entro no link assim, e o Vitinho convocado, e eu, claro, me emociono, fico feliz, ligo pra minha esposa começa a chorar. Que legal. Meu pai fica louco, fica maluco, começa a gritar. Ah! Que legal. Então, não é só um sonho meu, não é um sonho de toda a família, é um sonho de todas as pessoas que esteve ali ao meu redor. Eu tive bastante pessoas que contribuíram para estar aqui hoje. Então, é um momento único que está marcado pra minha história. Acho que esse ano inteiro, assim, de Botafogo, desde quando eu cheguei aqui do primeiro dia até hoje, foi só coisas boas na minha vida. Eu não posso reclamar de nada, eu só tenho que agradecer a Deus e agradecer ao Botafogo por ter abrido a porta pra mim e por eu viver tudo isso que eu tô vivendo. Então, tá na seleção brasileira hoje é único e eu espero continuar estando lá. Essa estrela, você sabe que ela abençoa. Você pode olhar as Não fotos tenho aqui dúvida, em volta, não tenho que dúvida. não vai te deixar de negar. É só tenho você dúvida. olhar aqui em volta desse podcast, o que tem aqui, que é o que a gente tem uma relação muito íntima com a seleção. E, obviamente, o Ancelottião já sabe que o homem gosta de jogar jogo grande, negócio de joguinho ele não gosta, não. Ele gosta de jogar contra a final de Libertadores, contra o PSG, né? Sabe que isso é uma coisa que eu trato assim com minha psicóloga. É até mesmo? meio íntimo, assim, sabe? Mas eu trato isso com minha psicóloga porque próprios jogadores falam, quando eu vou jogar jogo grande, eles falam, você gosta desses jogos aí, né? O fisioterapeuta fala pra mim, fala isso. Hoje eu já sei, não preciso falar nada. Só que, tipo, é uma coisa que eu preciso melhorar, sabe? Eu não quero ser Não precisa assim. não, pode Não, deixar, mas, a gente tá tipo, gostando. Eu sei, mas, tipo, eu não sei o que passa comigo. É uma coisa meio que mental, assim, que eu trato isso, porque, tipo, parece que eu fico muito mais, sei lá, quando eu jogo um Ligado. jogo grande, eu quero estar lá e tipo, não é que eu não quero estar nos outros, mas eu fico mais concentrado, parece assim. Aí é uma coisa que eu trato, porque eu gosto, realmente gosto. Quando o jogo é grande Você assim, acabou com o eu jogo do gosto. PSG, é impressionante. Eu gosto, então... Como foi aquele jogo? Loucura. É isso aí, a definição Loucura. é essa, loucura. Acho que ninguém imaginava, né? Não. Nem Eu os quase morri na próprios arquibancada. botafoguenses não imaginavam isso. Até mesmo nós, Nem o jogadores, por mundo. mais que a gente entra assim e quer ganhar, mas a gente sabe da qualidade do PSG, é o melhor time do mundo. Aquele jogo contra o Atlético de Madrid antes do PSG deu mais. E eu falo, Eu falei, pô. e eu falo que a gente vacilou, assim. Eu acho que a gente poderia ter ganhado o Atlético de Madrid, mano. Eu também Acho que a gente vacilou, a gente teve alguns erros ali que não poderia ter cometido, a gente teve chance de fazer gol e não fez. E quando chega o PSG, tipo, a gente ganha, a gente fala, ganhamos o maior time do mundo, meu irmão. Isso mostra o quão bom o nosso grupo era, o quão vitorioso é o Botafogo, assim, isso. quão grande é o Botafogo, assim, sabe? E mostra o futebol brasileiro, a evolução do futebol brasileiro. Porque não foi só o Botafogo, foi todos os 4 clubes que estavam lá, que deram trabalho para os clubes europeus que eles não imaginavam, eles não esperavam. Isso com certeza. Os clubes europeus não imaginavam que os clubes brasileiros dariam tanto trabalho para eles. Então isso mostra que o Brasil vem crescendo. E isso é bom. A gente vê jogadores de alto nível saindo da Europa e vindo pro Brasil. E então eu fico feliz por estar participando dessa era do Brasileirão, dessa era do Botafogo, porque é um momento de evolução e eu espero que continue assim, porque o Brasil tem a maior seleção do mundo, quando você é brasileiro e vai jogar fora, as pessoas te respeitam por você ser brasileiro. Sim. Então é único isso, sabe? E olha, eu espero ter você aqui por muito tempo. Nós. E olha, eu vou dizer, eles ficam doidos comigo, sabe por quê, Vitinho? Te contar um segredo. Combinam um horário comigo. Fernanda, leva a entrevista até tal hora. Eu sempre passo do tempo. Mas não tem como Aí ser uma bota um entrevista mineiro pequena, pra conversar com a exatamente gente. o que eu ia Tivesse um falar. pão de queijo aqui, que tiraram o café do menino. Se tivesse, a Tiraram gente o ia café ficar aqui, dele, ó. né, Gabi? Ó, isso aqui é um presente pra você. Botafogo. Do Botafogo. Obrigado. Se você quiser abrir, pode abrir. Que aí dá uma fortalecida na Botafogo Store, né? Exato, tudo à Olha venda. aí, ó. Aí, ó. Copo, muito Copo bem. do Botafogo. Copo térmico do Botafogo. Pode botar o café também. E uma camisa, é isso? Camisa. É. Eita, japonês, hein? É? Leia pra nós. O Gabiru sabe. Pode ler. Ah lá, Leia ó. pra nós, japonês. Pior que tá mesmo, chinês, não sei. Olha aí, ó. Fire. Muito bem. Fogo Fire. Quem gosta dessas coisas exóticas sabe quem é? Jamal. Ele Vou contar gosta, pra já ele, viu vou a contar roupinha pra que ele. ele usa? Ele Obrigado, gosta. Vitinho, obrigado. olha, queria te agradecer demais. Obrigado a vocês. Sempre admirei o seu futebol. Mas conversando aqui com você, tô admirando a sua determinação de vida, tá? Não só a sua fé, que eu já tinha reparado que é muito grande, e a sua construção familiar. Eu já tive a oportunidade de conversar com Maria, que é uma menina extraordinária, uma super mamãe, uma mulher potente. Obrigado.
Mas Ela é você é um cara, você é um cara com muita vontade de vencer, essa competitividade sua espalha. Então, assim, obrigada por tudo em nome de todos os botafoguenses. E eu queria que você olhasse para aquela câmera pra gente ir embora e falasse alguma coisa para essa torcida. A gente tá nessa reta final de competição, de final de brasileiro. Galera, o botafoguense tá sempre aqui ao nosso lado, né? Primeiro agradecer todos os torcedores botafoguenses por tudo que vocês fazem assim pra gente no dia a dia, nos jogos, que vocês possam saber que os jogos dentro de casa com vocês ficam muito mais eletrizantes, muito melhor jogar ao lado de vocês. Então, fica aqui meu muito obrigado, falando em nome do grupo, assim, de todo o staff, de todo o Botafogo. E para a reta final do Brasileiro, que espero que vocês continuem fazendo o que vocês fazem, acreditando, porque temos como meta estar na Libertadores e eu não tenho dúvida, todo o grupo todo está positivo, que a gente vai estar na Libertadores do ano que vem, e se Deus quiser, com muita fé, com muita positividade, a gente não vai só para Libertadores, mas sim vai para ser campeão de novo, Libertadores, brigar por títulos, Brasileirão, porque a camisa do Botafogo é pesada e é isso que vocês merecem. Muito bem. Equipe, perdão, tinha como... 40 minutos? Deram mole, né? Você acha? Não dá. Botaram as Amigo, pessoas erradas. Obrigada, tá? Sim. Vocês, Obrigado beijo. Vitinho. É Tchau, isso. obrigado, viu? Até a próxima. Tchau.